Olha aqui quem está no nosso estúdio. Nós vamos conhecer a trajetória de uma família Valério Ortiz. Fernando, Sabrina, Luiz Fernando e Lavínia. Preparem-se, você que está nos seguindo agora, para se emocionar e inspirar-se. Então eu já tinha mais convívio lá na faculdade, fazia projetos científicos na época. Sair de Itaporã e estudar em Dourados, chegar lá e não conhecer ninguém, é muito ruim. Desde criança eu sempre quis fazer farmácia, porque o meu pai trabalhava o dia inteiro e minha mãe trabalhava o dia inteiro. Minha mãe é professora, Sim, dava aula 2 períodos, apresentou um mundo novo para mim, Entendi. porque eu não tinha uma ideia do potencial e do leque de coisas que pode ser feito com a faculdade de biologia, né? E você imaginar, você ter alguém, um parceiro, umas 2 séries acima de você, você imagina que vai ter ali, né, uma ajudinha nos trabalhos. Sim, olha aí, ela tinha um interesse também, viu, Mas não Fernanda? teve. Era muito mais fácil do que aquelas pessoas que às vezes nunca entraram numa farmácia. Tinha dia que nem fechava, tinha dia que tocava direto ali, né? Aí no outro dia você tomava um banho pra faculdade. Pra quando ficar maior, é seguir uma carreira de programador, Opa, porém também na farmácia. Quero ser professora de inglês opa. e farmacêutica. Quer dizer, Nossa, a partir desse momento eu entendi a minha mãe, dei mais valor a ela. Você se sente tanto feliz por estar nascendo seu filho ali, mas você se sente impotente, cara. olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Hora Mais com Lourdes Estrosiati. Eu estou chegando até você porque nós temos um patrocinador oficial, Móveis Plaza, tudo para o seu lar. E toda semana nós trazemos um convidado ou uma convidada. Hoje vai ser surpresa. Escuta só o que eu estou te falando. Vai inspirar você e sua família. Então, estamos iniciando o nosso quadro Vozes de Sabedoria. Como eu disse, vai te inspirar. Vou começar falando aqui, mas antes de falar de quem vai ser hoje para você seguir, dá uma olhada aqui no meu cabelo, olha. Ah, Raquel Penteados. Você quer ficar aí mais ajeitado, um cabelo bonito para uma festa? Procure Raquel Penteados. E tem um detalhe, ela vai até a sua residência. Aqui no nosso estado, Mato Grosso do Sul e até fora também, basta você querer. Mas, como nosso objetivo é te inspirar, olha aqui quem está no nosso estúdio. Abrimos um espaço hoje para uma história que transcende o empreendedorismo e educação. Vai colocando aí. É uma história sobre amor, legado, superação e propósito. Nós vamos conhecer a trajetória de uma família. Hoje eu trouxe uma família. A hora que eu falar o nome dessa família, você já vai saber de quem eu estou falando. Família Valério Ortiz. Fernando, Sabrina, Luiz Fernando e Lavínia. Você conhece, quem é aqui de Itaporã, Mato Grosso do Sul, sabe. E você que não é daqui, você vai conhecer essa família. Que transformar essa família que eu convidei é tão importante porque eles transformaram conhecimento em cuidado. É uma farmácia em um verdadeiro ponto de encontros, valores e afeto. É lindo demais. Fernando e Sabrina
Olha, os pais se conheceram na universidade, cresceram juntos, enfrentaram desafios e construíram uma família que vai te inspirar. Com filhos brilhantes e um legado que honra a memória de Adelino Ortiz, aqui para nós de Itaporã, nosso querido Quito. Pai de Fernando, essa família, ela nos mostra que é possível viver com presença, trabalhar com propósito e educar com amor. Eu te disse. Preparem-se, você que está nos seguindo agora, para se emocionar e inspirar-se. Sejam muito bem-vindos ao episódio especial de Família Valério Ortiz, onde o amor é o melhor remédio. Fernando, Sabrina, Lavínia, Luiz, sejam muito bem-vindos. É uma honra para mim e para toda a minha equipe de receber vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado pelo convite. E família, como é de praxe, sempre nós damos assim um mimo para aqueles que vêm aqui e que nos ajudam. O mimo está aí na frente, Sabrina, sua, que é essa caneca aí. Vai ser para a família toda, nessa caneca aí. E essa caneca, ela é também do nosso parceiro, a Up Canecas, que faz tudo personalizado. Você quer dar um presente para alguém? Procure a Up Canecas. Linda. Mas agora, Sabrina, gostou? Gostei. Gostaram, criança? Que bom. Eu quero falar para vocês agora, Fernando, Sabrina, um bate-papo, né? E eu começo dizendo assim: toda grande família tem uma história. A família começa com um encontro, um momento, que muitas vezes desse momento muda tudo. No caso de vocês, olha, deu uma pesquisada, né? No caso de vocês, esse momento foi no ano de 2004, nos corredores da universidade. Ambos cursando ciências biológicas. Olha que bonito que nós temos os filhos, você que está nos acompanhando. Então, eu quero para você, Fernando, e para você, Sabrina, conte para nós, conte para os nossos seguidores como foi aquele primeiro encontro ali na universidade, o que um viu no outro em meio aos estudos de biologia. Quem começa? Como que eu posso te dizer, assim, eu já estava no curso, já estava cursando o segundo ano, né, quando ela entrou, então eu já tinha mais convívio lá na faculdade, fazia projetos científicos na época, e quando ela veio perguntar, né, sobre como funcionavam os projetos, como era a parte de pesquisa, e com isso a gente começou a conversar, né, ir no ônibus junto, voltar no ônibus, né? A gente ia no ônibus de linha, às vezes na circular, voltava de circular, e a gente foi se conhecendo, né? Cada dia mais, né? Ela se mostrou muito inteligente, esforçada, ela desenvolvia muito, né? Fora a parte do que os outros tinham, do que os outros apresentavam, além de ser muito bonita. Olha aí. Você falou que aí a pesquisa tá boa. Então ela conversava, era uma conversa diferente, era uma presença diferente, né? Então isso aí me conquistou muito, né? Porque a gente pensa muito só em beleza, né? Mas ela tinha assunto para conversar comigo, a gente conversava sobre várias coisas. A parte de pesquisa que eu sempre gostei, ela se mostrou que ela tinha o dom também, né, para a parte de pesquisa, e isso
acaba chamando a atenção, né, Com da certeza. gente. E acabei me apaixonando E tá e aqui. estamos aí com 2 filhos e é uma família linda, graças a Deus. E Sabrina, ele falou como foi tua pesquisa, mas você, quando você foi perguntar ali da questão de pesquisa, era só a pesquisa mesmo? Ou já tinha um olharzinho mais assim pro Fernando? De imediato era uma forma, assim, você entrar numa faculdade, sair de Itaporã e estudar em Dourados, chegar lá não conhecer ninguém, é muito ruim. Verdade. Então, o meu primeiro contato foi procurar alguém de Itaporã. E era ele, né? Olha. É assim, não tinha muito afinidade, ele era um rapaz, não conhecia. Aí aos poucos a gente foi, você é neto do seu Severino. Aí a gente lembrou de uma lembrança que quando o seu Severino ia lá no sítio comprar pocã dos meus pais, né? Sim. Ele fazia feira e comprava. Aí lembrou, olha, eu já fui lá, eu peguei pocã. Aí até eu lembrar da memória, que foi os meninos realmente tinha lá, mas eu não lembrava dele. Aham. E ter essa base lá dentro, né? Esse amigo que em poucas semanas de amigo, né, virou um grande amor. Foi, assim, uma evolução muito rápida, né? Como ele colocou aqui, a observação de várias características, né? Dá a entender que foram vários meses, coisas. né? Mas não, né? Foi muito rápido. Foi muito rápido. Fevereiro, março, a gente já estava conversando com os nossos pais, né? O nosso interesse de estar juntos, né? Opa, você falou um negócio interessante. Você que está nos acompanhando com um pouco tempo, nós fomos falar com os nossos pais. Isso é bonito, né? Porque de repente alivia as famílias. E você que está nos seguindo, eu posso presenciar porque eu conheço a família dos dois, né? O Quito, carinhosamente nós chamamos, a Maria Cícera, e o Pedrinho e a Sandra. Santa. A Isso. Santa. Então, eu já conhecia de mais antes de vocês, né, nascerem. Sim, né? famílias antigas. Famílias aqui. antigas tradicionais. Que lindo, dessa característica que tem ali, Fernando. Você falou, além de umas características que chamavam atenção, a lente muito bonita, né? Olha que coisa boa. né? As duas coisas junto. Aí tá. Tem algo interessante também. que, Fala. nesse tempo, ele achou um meio também de se aproximar, né, do território. Então, ele começava a vender rifa pro meu irmão. Olha. Porque nós íamos de bicicleta, então, do sítio até a cidade, eu e meu irmão víamos de bicicleta e deixava na casa da Maria Brito, que é a vizinha dele na época. Né? Era a Maria, uma casa e a casa dele. Sim. Então, nesse tempo, ele vinha com o meu irmão, às vezes eu vinha junto, né? Dali que eu comecei às vezes eu vinha, o caminho tudo muda, né? Nas primeiras semanas, até depois a gente conseguir interagir, né? E ele puxando mais, né? Tentando se aproximar mais do meu irmão. Sabia Pra que gente, né? Mostrar que é familiarizado, né? Sim, sim. E nessa trajetória, a faculdade inteira, a gente vinha de bicicleta, deixava ali... E aí era um contato, era uma proximidade, né? Então, meu irmão participou dessa também. fase. Conheço você que está nos acompanhando com a família, o Alan, né? Seu irmão. Sim. Fizemos umas matérias junto de direito. A cunhada também. Juliana. A Juliana também foi minha coleguinha de sala, né? Olha aí. Mas, Fernando e Sabrina, depois da biologia, vocês foram expandindo horizontes, né? Fernando foi para a farmácia e a Sabrina para a fisioterapia. O que motivou vocês a seguir esses novos caminhos? Como que surgiu? O meu, desde criança, eu sempre quis fazer farmácia, porque o meu pai trabalhava o dia inteiro e minha mãe trabalhava o dia inteiro. Minha mãe é professora. Sim, dava aula 2 períodos. Ela, na época, ela tinha o curso para dar aula e depois de que teve ela foi fazer a faculdade. Sim. Então, eu ficava muito com meus avós, às vezes ficava na farmácia com meu pai. Então, desde criança, eu tô dentro da farmácia. Certo? Então, isso aí, desde criança eu queria fazer farmácia, eu queria me formar naquilo. E só que no primeiro vestibular eu não passei. E a segunda opção era biologia. Ah, tá. Então foi no de pronto já era farmácia. A primeira era biologia.
né? Na época que ele fez, não tinha ainda Dourados, né? Era só para fora. Paraná. E o mais perto que tinha era Londrina e Campo Grande tinha, mas eram 20 vagas. E, tipo, era muito difícil passar. Sei, entendi. Certo? No caso, eu passei em biologia, fui fazer tanto que... Por isso que eu fui mexer com essa parte de pesquisa. Entendi. Né? Então, eu tive um apoio muito grande na faculdade para isso, que é a Cíntia, e na época o Fábio Edir, que o Fábio ainda virou reitor. Quando eu saí da faculdade, ele virou reitor da UEMS, né? A Cíntia, bem dizer, ela foi uma mãe para mim lá dentro do curso de biologia. Ela abriu as portas dos laboratórios, então a gente trabalhou com muita pesquisa, né? Apresentou um mundo novo para mim. Entendi. Porque eu não tinha uma ideia do potencial e do leque de coisas que pode ser feito com a faculdade de biologia, né? E isso também te ajuda na Isso questão me ajuda hoje, até hoje. na farmácia, né? Isso, porque muitos equipamentos que às vezes eu não vi no curso de farmácia, Você viu no curso de biologia. Então eu tive um aparato muito grande de tecnologia à disposição na época, né, para mim. Então, eu tenho que agradecer muito a Cíntia, ao Fábio, né, que hoje é ex-marido dela, mas é um cara espetacular. A Cíntia também. Então, são pessoas maravilhosas que me ajudaram muito na faculdade, né? Aí você passa no vestibular para farmácia. Aí, meu irmão chegando a uma fase de terceiro colegial, escolhi a profissão e a gente conversando com meu pai, com a minha mãe, né? E meu pai sempre quis montar a farmácia dele. Só que, o que acontece? Precisa ser de uma estrutura, um investimento muito grande, né? E ele viu os 2 filhos passando para a fase adulta, né? E aí, a vontade nossa, tanto minha como do Rafael, né? Em trabalhar na farmácia. Porque a gente foi criado dentro da farmácia, Sim. né? Meu pai trabalhou 25 anos nessa farmácia que é a Santo Antônio, que fica o meu irmão hoje. Sim. Trabalhou 25 anos lá. Nossa. Aí depois ele saiu, né? E foi trabalhar com a Amélia, farmácia moderna. Sim. Trabalhou 8 anos lá. E com isso ele foi formando os filhos, né? Então, quando a gente decidiu que ia fazer farmácia, apareceu a oportunidade que a Santo Antônio tinha fechado e tinha virado uma sorveteria. É verdade. Aí ela ficou um tempo depois, a sorveteria fechou, né? E aí vieram oferecer pra gente o prédio. Veio, tipo assim, veio o prédio, veio a vontade de montar, veio o apoio tanto do pai como da mãe, né? Sim. A minha mãe é espetacular, o que a gente quer fazer, ela apoia 100%, acompanhou a gente em tudo, organizando, orientando, né? Entendi. E com isso, meu pai decidiu, né, com os filhos, em montar a Santo Antônio, que é a primeira farmácia. Que ele já tinha habilidade, né, experiência, não é isso? Ele trabalhou 25 anos como funcionário. Olha. Né? Então, ali ele conviveu com tudo, porque ele teve, na época, eram 3 a 4 sócios que eram dono da farmácia, né? Certo. Era o Zé Paco, o Nelly, o João e o seu Antônio Japonês, doutor Antônio Japonês. Verdade. Né? E com isso, o Zé Paco ensinava muito para ele a parte de matemática, de porcentagem, de conta, que exige muito. A parte de manipulação, hoje é bem dividida as farmácias, né? Mas antigamente, na parte do fundo da Santo Antônio, manipulava-se remédio. Então ele teve todo um ensinamento, que ele começou com 9 anos de idade lá. Nossa. Né? Ele veio do sítio, lá do Carumbé, e para a cidade para poder estudar. Entendi. Porque não tinha mais estudo lá. Aí ele veio, ele morava em Montese. E aí ele estudando na praça uma vez, o Zé Paco e o Nelly chamaram ele para poder trabalhar, se não tinha vontade de ir aprender. Aí... Né? E aí começou ele o interesse, a vontade de aprender. E depois, quando vocês crescem, tá ali sempre vendo essa parte aí. E você, Sabrina, né? Você estava ali fazendo biologia e, de repente, vou fazer fisioterapia?
Antes de escolher o curso, eu pensava na fisioterapia, mas era um curso particular. Então, a gente começa a pensar em outras possibilidades que envolvem a área de interesse, que era a área de biológicas, né? Sim. Para chegar à biologia, eu tive uma inspiração, que foi a minha tia Cleide, Rose Cleide, era professora de biologia. Conheço. Foi minha professora, aí ela foi para os Estados Unidos. Sim. Mas o tempo que ela deu aula e a minha vida toda com ela, sempre fui apaixonada pelas aulas, pelo conteúdo. Então, isso me inspirou a seguir essa área. Mas eu tinha um interesse pela área de fisioterapia. Mas, devido às condições financeiras, vamos ao caminho que a gente é acessível. Então, passei no vestibular na UEMS, cheguei lá, me deparei com opções de ir para federal, para estadual, que eu tinha passado nas duas. Olha aí, crianças. Fui para as duas. Olha. Cheguei a estudar um pouquinho nas duas até decidir para onde que eu iria. E acabei ficando na UEMS, onde também, né, na UEMS tinha um outro... Né, atrativo. Mas, por mais que quando eu entrei lá, né, todos esses atributos que ele coloca, ela era muito inteligente, muito esforçada, né? Você imaginava, você ter alguém, um parceiro, umas 2 séries acima de você, você imagina que vai ter ali, né, uma ajudinha nos trabalhos. Sim, olha aí, ela tinha interesse também, viu, mas Fernanda? Não teve. Não teve. Nunca me passou um caderno, um trabalho, Olha, nada. Fernando. Né? Então, nesse sentido, assim, é bom, né? É bom ele que você acreditou foi, no potencial vá. Uhum. Então, ele nunca foi de me dar nada de entregar na mão. De mão beijada. Mas ele sempre foi muito de me estimular e inspirar. Então, da mesma forma que eles resolveram ir para a Unigran fazer farmácia, né? Ele já foi trabalhando lá na frente, entra na fisioterapia, não era seu sonho? Entra. Porque eu indo para lá, nós ficaríamos juntos da mesma forma. Olha aí. Foi no momento que ele terminou biologia, aí ele foi para farmácia. Eu ainda continuei com biologia no noturno. Mas como ele foi para estudar de manhã farmácia e fisioterapia também era de manhã, então a gente conseguiu fazer o mesmo caminho. O mesmo trajeto. O mesmo trajeto. De manhã, nós dois íamos para a Unigran, farmácia e fisioterapia. E à noite, eu continuava indo para terminar o curso de biologia. Gente, ela fazia 2 faculdades ao mesmo tempo. E às vezes, me desculpa você que está me seguindo, você quer dizer que uma só, você está difícil para você dar conta? Olha aí, não te falei que ia te inspirar? Só nota boa, tá? Aí, ó. Fácil não era, porque já entra num sistema que você saía cedo de casa, ficava o dia inteiro, né? Às vezes tinha que levar comida, ou quando comia, a gente tinha que se virar com o que tinha. Sim. Então, como é que fica a parte financeira? Eu tinha bolsa de estudos científicos, então participava de projetos, ia para beira de rio, né? Trabalhava com ecologia de peixes, então eu tinha que apresentar trabalhos em feiras, então eu conseguia uma rendinha que conseguia trabalhar com isso. Porque a minha faculdade de fisioterapia ainda era cara. Então, eu tinha o ProUni, né? Mérito de fazer o Enem, conseguir os meus descontos. Então, eu sempre fui assim, conseguindo um desconto, todo o processo seletivo, toda a prova que tinha, eu estava no meio buscando conseguir inserir, né? Porque toda a parte financeira, a gente teve que correr atrás, trabalhar, buscar. Nunca foi nada de mão beijada. Isso aí é muito importante, como você é educadora, né, também, isso é bom, né, falar para os alunos que não, às vezes, muita dificuldade, não faço porque não tem, outra coisa, mas tem os meios, né, que a faculdade te oferece se você quer. Então, diante de tudo isso aí, qual que foi o maior desafio para os dois de estar fazendo essas graduações nessa fase aí? Claro que existiram desafios, mas era tão gostoso sair, viver, estudar, porque eu conheci, o pessoal acha estranho, mas eu sempre gostei de estudar, fazer prova, estar envolvido. Era um cansaço que não me desgastava. Te realizava. Me realizava. Eu sempre gostei de buscar o conhecimento. E naquela fase, assim, como eu não era casada, eu chegava em casa a altas horas da noite, né? Chegava às 11h30, bem tarde. Final de semana eu trabalhava também, mas quando eu tinha a possibilidade de sair, estudar e voltar a ter uma casinha. Ter minha mãe, meu pai sempre me ajudou. Pegar as coisas prontas ali que o pai e a mãe oferecia, né? Isso, no meio da semana. Porque final de semana era ralo, né? Tava em casa, sabia, vem trabalhar, né? Tá certo. Mas eu tive a base, tive sempre a estrutura do pai e da mãe. E o pai, assim como o Fernando, ele olhava assim, essa menina não vai conseguir.
2 faculdades, você tá doida? Não vai conseguir. Só que ele tinha confiança que eu ia conseguir. Seria até porém, de estimular, né? Olha, isso, vou desafiar. o jeito dele educar sempre foi esse. Você não vai conseguir, mas esperando que eu conseguisse, né? Então ele sempre foi um estímulo diferenciado, né? Sair, vai ter que ir na teimosia, né? E para mim era realizante, né? Fazer, porque senão eu estaria na roça. Minha mãe falava, vai, senão você vai pra roça. E fui muitas vezes catar pedra na roça, catar Então, você espiga de conheceu milho, lá o que era carpir lá. a roça, né? De tudo um pouco, né? Sempre estive. Isso aí é a importância, a valorização do pai está mostrando, né? Ó, que tem a lavoura. Vocês eram proprietários, né? Mas não é tão fácil ver o que quer, né? E você, qual que foi, Fernando, o maior desafio aí nesse período, né? Ali. É que quando eu fui fazer farmácia, a gente já tava com a farmácia Santo Antônio, né? Uhum. A gente abriu a farmácia e eu fui fazer a faculdade de farmácia, tanto eu como meu irmão, né? Então eu ia pra farmácia, mas quando eu saía da farmácia, na faculdade de farmácia, eu entrava na farmácia já. Então eu fiz Já. a faculdade trabalhando na farmácia, né? Tendo um laboratório ali na mão, né? Que Então não eu deixava de ser. desenvolvia muito mais, né? Então, Sim. até que nas aulas que às vezes tinha que fazer a parte de elaboração de medicamentos, alguma coisa assim, era bem mais fácil, porque eu já sabia as fórmulas, sabia os nomes comerciais, então era muito mais fácil do que aquelas pessoas que às vezes nunca entraram numa Uma farmácia. farmácia. Você vai começar um estágio a partir do 3º ano, estágio dentro da farmácia mesmo, né? Uhum. Entendeu? Então aí fica muito difícil para as pessoas que nunca viram. E às vezes até no começo ali, era muito fácil porque aqueles remédios com nome muito difícil para muita gente, eu já era acostumado a ouvir o nome, guardar, ajudar, entendeu? Então, desde criança, às vezes eu ajudava a guardar os remédios, fazer alguma coisa, porque eu tava dentro da farmácia com meu pai. E aí eu sempre tinha os agradinhos, um guaraná, salgadinho, quando eu tava por ali, então eu gostava de participar daquilo ali também. Porque aí ia ter uma retribuição ali eu sempre também. Teve essa parte também, né? Uhum. E eu achava muito bonito. Cara, eu gostava porque a farmácia antigamente dava ponto, fazia soro, injeção na É veia, verdade. fazia tudo ali. Era como se fosse um posto de saúde avançado. Hoje, então, existem projetos para voltar a esse tipo de farmácia, né? Porque Então, até faz falta, né? Porque o seu Faz. pai, ele foi aquele que a fazia gente, tudo. a gente às vezes não ia lá no médico, mas ia procurar o Dr. Quito, gente, não é? Porque tipo, às vezes de você ficar esperando, ficar dentro de um hospital, que às vezes é muito contaminado, pode ser feito um soro na sua casa que era feito, Sim. entendeu? O curativo era feito na casa ou na farmácia, algo rápido. Você não precisa ficar indo no hospital, às vezes Enfrentar ficar esperando, filas, né? E dentro do hospital, muito tipo de contaminação diferenciada, né? Uhum. E então essa parte ela me puxou muito para querer fazer o curso de farmácia. E o mais difícil era que a gente tocava a farmácia, como a gente morava no fundo da farmácia, era 24 horas ali. Não tinha sossego. A farmácia fechava 10 horas, mas o pessoal conhecia, né? Ia E todo ela mundo entrando pelo fundo ali, a gente ia atendendo. Tinha dia que nem fechava. Tinha dia que tocava direto ali, né? Aí no outro dia você tomava um banho para a faculdade. Quer dizer, era um tanto também cansativo, desgastante, né? Não era tão assim. Que no começo até a limpeza da farmácia era a gente mesmo que fazia, entendeu? Era eu, meu pai e meu irmão, né? Era combinado. O que ficava pronto para parte ia para o fundo tomar banho para abrir a farmácia, enquanto depois iam os outros, né? Entendi. Então a gente tocava direto e tudo que é no começo é muito difícil, né? Então, uma coisa que eu acho bem interessante, que eu ainda tenho que falar até do Rafael, eu e meu pai mexendo com a parte financeira, a gente batia muita cabeça. A gente não conseguia organizar, era muito boleto, muita nota, de tufo de nota de boleto, a gente se bananava tudo. Pagava boleto que ia vencer semana que vem e o que venceu ontem não pagava. Entendi. Aí, na época o Rafael acho que tinha 16 anos. Ele pegou e falou, deixa eu organizar. A gente deu risada. Nós não damos conta que o moleque vai dar conta. Cara, ele sentou e uma tarde ele organizou tudo. E hoje planilha de pagamento, essas coisas que eu uso,
foi da época que ele criou há 20 e poucos anos atrás. E tá atual. Que eu uso até hoje. A Sabrina usa, que a Sabrina mexe com a parte de pagamento. É a tabela que ele criou lá atrás para poder organizar as notas, organizar os boletos, né? A gente usa até hoje. Então como que eu posso dizer para você? É algo evoluído da cabeça dele que ele conseguia criou fazer. E deu certo e foi atemporal, que tá valendo até hoje, né? Que usa até hoje. Então, ele tem essa facilidade muito grande, né? Nessa parte financeira, a parte de números, a parte de cálculo, ele é excepcional. É uma equipe completa, né? É. E eu anotei aqui, você até falou um pouco, mas em 2004, você que está nos acompanhando, enquanto a vida acadêmica ia acontecendo na vida de vocês, um outro sonho começou a nascer, que era a farmácia, né, Santo Antônio. Surgiu de uma decisão, né, você já explanou, em família e também uma memória afetiva, né, muito forte. Fernando, como que surgiu a ideia de abrir a farmácia junto com seu pai e sua mãe? Você colocou a sua mãe professora e seu irmão. Só para o pessoal entender, vocês sentaram e pensaram ou quando apareceu a chance da venda, não, nós vamos aqui? Então, veio a ideia, ela apareceu a ideia, assim, ela veio algo que não tem como não ser feito. Aconteceu ao mesmo tempo. O meu irmão decidindo fazer farmácia, eu querendo fazer farmácia. O pai que já trabalhava em farmácia e foi oferecido esse salão pra gente. E no fundo dele já tinha toda a estrutura de farmácia que só teve que ser recolocada, né? Já existia as prateleiras de madeira e com vidro, né? Então já existia ela montada já. E apareceu pra gente isso daí. E aí veio, é algo que teria que ser, que tem que acontecer, né? Aí o que a gente teve que fazer é aceitar a missão e fazer. Opa. Porque eu acredito que foi algo superior, porque não tem explicação, assim, de como veio. Mas se a gente for analisando, desculpa aí, mas assim, vem na minha memória agora, já tinha um sinal, né? Acho que chegou ali o ponto culminante da família, né? Não poderíamos dizer que foi um sonho, será? Lá no íntimo do seu pai? Tanto do pai, como da mãe, como o meu. E do irmão, né? Do meu irmão. Existia um desejo. Um desejo. Arriscaram, investiram e dão certo até hoje. E tá dando a continuidade, né? Em 2009, olha aí, em 2009, o casamento de vocês veio, né, para selar a união. Eu vejo aqui, olhando toda a trajetória, unir os corações, mas também um propósito. Eu penso que foi assim. E um detalhe lindo foi a união, ao meu ver, quando lendo a biografia, Valério Ortiz, do nome de peso. Como foi a decisão de unir os sobrenomes de vocês? O que isso simbolizou para vocês no novo núcleo familiar que estavam criando ali? Casaram? Como foi? Quem começa? A gente chegou ao ponto que a gente tem que mudar de fase, né? Entrar numa faculdade é uma mudança de fase. Terminar a faculdade, você muda os seus planos e você tem que mudar de fase. O nosso período de faculdade, né? Ele terminou um pouco antes, começou a trabalhar antes, mas o meu período de faculdade, que durou 6 anos para concluir as duas, foi o meu período de um tipo de construção. Chegou ao final, que agora precisamos de um novo amadurecimento. Nesses 6 anos, a gente combinou, a gente construiu junto, a gente se ajudou. Conseguimos entender que nós dois juntos éramos e poderíamos ser ainda cada vez mais fortes juntos do que separados. A gente entendeu que isso poderia ser para a vida inteira. Nossa, e que aí lindo. A gente decidiu, né, avançar e ir em busca de novos desafios. E aí chegou então o casamento. Chegou o casamento. Aí sentamos, né? Sentei com meu pai, com a minha mãe, ela junto. Fui conversar com meu sogro, com a minha sogra, com o seu Pedro, com a dona Santa. E
eles até ainda colocaram, né, vó? Tem que... Falei, não, mas se é pra dar certo, a gente se gosta e tem que acontecer. E teve o apoio dos pais, Teve apoio dos das pais. duas famílias. aham. Mas, Sabrina, nessa época, sua vida também era uma correria. A gente viu, professora na escola onde você foi aluna, você era já formada, né? Fisioterapeuta, você trabalhava aqui em Itaporã, Mato Grosso e também em Dourados, e ainda ajudava na farmácia nos fins de semana. Como foi conciliar tudo isso? Aula, estudo. O estudo já tinha terminado, Já né? tinha- estudo até hoje, eu estudo, né? Mas A vida aquela inteira eu graduação, estudo. A né? A graduação, sim. graduação, né? Sair de estudante do ensino médio, ir para a faculdade e casar e trabalhar, vem uma diferença, porque a vida inteira eu nunca parei, né? Sim. Só que você estudar, produzir é uma coisa, você trabalhar, você tem que dar conta do boleto, dar conta dos seus gastos. Ir para Dourados, não é só ir para Dourados, você tem combustível, você tem que colocar no papel, né? Fazer as contas, compensa eu ir, compensa eu atender, né? Quantos pacientes eu tenho, o tempo que eu... Então, calcular isso e entender esse direcionamento foi uma etapa. Então, trabalhar fora de casa foi também uma dificuldade. E eu abracei todas as oportunidades que eu tinha. Então, eu atendia fisioterapia cedo, à tarde, eu ia para a escola, né, à noite. Uma professora de primeira viagem não é fácil. Não é fácil. Aprender a dar aula foi um grande Porque estágio a da minha vida. faculdade não ensina muito, Não ensina. que dá a teoria. Agora, na prática, com aluno 30, 40, e como quando é ensino médio que você pega várias salas, é um desafio, Exatamente. realmente. Dentro de uma faculdade, você tem um linguajar culto, mais técnico, você tem um público que vai, pelo menos por educação, te escutar, porque tem interesse. Você entra numa sala de aula onde tem milhões de tipos de cultura, né, de nível de desenvolvimento, né, intelectual. Quem quer. Quem não quer, ainda mais no ensino noturno. Eu fiz um período de estágio ali muito difícil e foi onde eu aprendi a ser um ser humano melhor. A mudar o meu vocabulário, ele ser acessível à cultura da galera que tá ali, né? Então, assim, trabalha com gíria, né? Às vezes um linguajar técnico, o que é isso, professor? Então, mudar a minha forma de falar, a minha forma de enxergar o outro foi dentro da educação. Gente, isso aí é muito bonito. Eu, como educadora também, e ver uma jovem, né, falando isso aí, serve de exemplo para você que, de repente, está aí numa sala de aula começando e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Olha o que é o exemplo da Sabrina, o que ela fez. Da parte intelectual, não que ela deixou, mas ela tornou o linguajar acessível. E você não desista, você também pode fazer isso. E ali, quando terminou a graduação, você antes, Fernanda, a Sabrina depois. Aí, quando vocês chegaram, falando, agora é o momento de casar, que tempo mais ou menos levou para chegar nesse ponto de subir ao altar? 6 anos, né? 6 anos. 6 anos. 6 anos. Mas ali no fundo, já desde o começo, já estavam sendo preparados, né? Que nunca separaram no namoro, sempre namoraram e ficaram juntos. Olha, eu querendo entrar na vida intimidade do casal. A gente nunca, né? Desentendimento, alguma coisinha, mas coisas simples de ser resolvidas na mesma conversa. A gente nunca terminou nesse processo. Até hoje, nada, né? A gente nunca terminou. Né? Claro que conforme o tempo, hoje a gente já bate um pouquinho mais de frente, mas é por causa de negócio. Sim, né? que é normal, né? Alguma coisa, mas sempre teve muito respeito, muita educação. A gente sempre trabalha, né? Uhum. Pela união da família. Da família. Se você está gostando da nossa conversa com essa família maravilhosa, família Valério Ortiz, como eu disse lá no começo, conheço a raiz das duas famílias e que é maravilhosa, e agora que estão os frutos aqui. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, Móveis Plaza, tudo para sua casa, Ideal Materiais para Construção, você vai construir, procura. Farmácia Econômica Popular de Itaporã,
Olha, dá uma olhadinha aqui, ó. Olha aqui a família Todo mundo inteira, ó. uniformizado. Que lindo. Também aqui, R1 Modas e a Progeporã. Eu não digo patrocinador, mas eu digo parceiros que acreditaram nesse sonho. Falava agora há pouco com o Fernando, né? Aonde o objetivo do nosso podcast é trazer exemplos iguais ao de vocês, que começaram ali, não foi nada caído do céu, difícil, mas conseguiram. Mas agora, quero falar a família como pilar. E vendo toda a trajetória de vocês, dos seus pais, a essa base assim, eu digo, você que está nos acompanhando, uma base sólida de amor, de dedicação, se refletiu na chegada dos filhos. Em 2012 nasceu o Luiz Fernando. E em 2014, a Lavínia, a princesinha da família. Como foi a chegada do Luiz Fernando e da Lavínia? Como a chegada deles como que Vou começar. Tá. Como foi a chegada do Luiz Fernando e da Lavínia? Com a chegada deles, vocês teve que rever a questão de prioridades e os sonhos de vocês. Como que vocês pararam e pensaram? Porque a vida continuava, né? Trabalhando, vendo, estudando. Como foi? A fase que eu mais aprendi a viver foi quando eu virei mãe. Nossa. A partir desse momento eu entendi a minha mãe, dei mais valor a ela, né, e a todas as mães, porque a gente passa a entender, quando a gente é só filho, a gente não tem a dimensão do que é realmente ser mãe, né? E o quanto que eu cresci, nós crescemos, né? Quanto pessoa, né? O amor que multiplica. Você dá vida se for preciso, Sim. Você vira a heroína, super-herói, a gente se vira, dá um jeito pela saúde e bem-estar, né, dos filhos. Então, nessa fase, eu dei um salto muito grande de crescimento. E para você, Fernando, como pai, como foi? Você vê ali a esposa e agora ali pai de 2 filhos, né? É um momento assim que a gente não tem como explicar. No começo a gente acha que o mais difícil é mexer com a parte de negócio, boletos, pedido, atendimento, resolver o problema do meu cliente, do meu paciente. Ali eu tenho a solução na minha mão. Eu consigo fazer, eu tenho controle do que eu estou fazendo. A partir do momento que você chega num hospital, que a sua esposa vai ganhar neném e você tá ali, você não pode fazer nada, você fica olhando, você se sente tanto feliz por estar nascendo seu filho ali, mas você se sente impotente, cara. Você pega aquela criancinha pequenininha, molinha, você não sabe o que fazer, como segurar, o que fazer. E hoje você olha, estão todos grandão, cavalão, mas é algo diferente, porque a gente tem que aprender tudo, a dar banho numa criança, a limpar, a passar um talco, uma pomada, e é difícil e maravilhoso ao mesmo tempo. Hoje eu olho as fotos deles menores, eu sinto uma saudade tão grande, né? O que eu poderia ter feito a mais, o que eu, né? Porque hoje eu sinto a falta que tem o meu pai e sinto a falta deles pequenininho, porque eu podia fazer muita coisa. Então hoje eu procuro aproveitar cada momento que eu tenho com eles, porque passa muito rápido. Muito rápido. Muito, muito rápido. Esses dias eles eram nenezinhos e hoje pré-adolescentes, né? Adolescente já. Com vontade já. Então é outra realidade. Então são desafios que a gente não tem controle. Entendeu? Aqui, tipo assim, hoje você como advogada, você tem todo o controle de um processo, escreve, analisa, reescreve. Sim. Mas quando você tem que conversar com um filho teu sobre alguma coisa, acontece alguma coisa, entendeu? O processo deu uma coisa errada, a farmácia deu uma coisa errada, vamos resolver. Mas seu filho sai,
você fica com aquilo na cabeça, você não tem o controle do que vai fazer. E aí vai aprendendo igual. Algo que é maravilhoso, mas é algo que a gente aprende a cada dia. Nossa. Quando eu difícil. recebi cada um dos dois, ainda comparei, recebi uma folha de papel em branco que eu vou moldar. Olha a responsabilidade, como que eu vou moldar? Porque ainda me senti muito insegura. Pô, que passo muito grande que eu estou dando agora. A responsabilidade de moldar a criação de 2 pessoas, né? Vai ser com base no quê? Um pouco de mim, um pouco do meu esposo, um pouco de cada familiar, de cada lugar que ele passar, escola, de toda a interação, né? Eu não consigo controlar todas essas variáveis. Isso, ao mesmo tempo, né, causa um frio na barriga. Com certeza. Mas conforme vai passando o tempo, né, eu vou tendo a tranquilidade. Nossa, conseguimos um caminho certo. Tenho muito orgulho de cada um, né? Olha dos dois, mas é um aprendizado constante, porque são fases, né? Fase de criancinha, fase um pouquinho maior, agora eles estão na pré-adolescência, virão outras dificuldades. E é muito difícil você educar alguém. Você, dentro da escola, auxiliar no desenvolvimento dos filhos dos outros para construir o seu caminho profissional é uma coisa. Agora os seus filhos, você educar desde o início, aquela folha em branco onde você escreve e orienta o caminho, é muito desafiador. Eu imagino. E hoje, com a vida corrida, que é a nossa vida, farmácia, escola, Sabrina, eu sei que treina, né? Não sei se o Fernando treina. Como que vocês equilibram o trabalho, se tem algum hobby, e o tempo, que seja um tempo de qualidade na família? Como que é? Eu estou fazendo essa pergunta, fiquei pensando assim, porque são vocês 2 pais jovens empreendedores, né? E com essa tarefa de 2 filhos, como que vocês conseguem fazer tudo isso? Hoje nós estamos com a farmácia econômica, né? A farmácia econômica é a segunda farmácia que a família montou, né? A Santo Antônio, farmácia econômica. E nela, né, nós que cuidamos, nós que gerenciamos. Então, né, a nossa fonte principal dentro de casa é a farmácia. Eu, como você falou também, né, trabalho na escola, no período matutino. Então, matutino eu estou dentro da escola Rodrigues Alves, período da tarde, à noite, qualquer horário que for disponível, eu estou na farmácia. E consigo estar presente na vida dos filhos também. Quando eles não estão estudando, tem que buscar, tem que levar, tem um momento em casa, tem que educar, fazer serviço em casa, tem que acompanhar para ninguém me dar o nome, serviço em casa. Quer dizer, né, que então tem tarefa em casa. Então, assim, eles não são criados diferente do que nós fomos. Todo mundo trabalha lá. Claro que nós priorizamos o estudo. Sim. Mas como é uma família que desde, né, do início do namoro a gente é sempre atarefado, estudando e vai e vem, a gente não pode deixar de cuidar da mente e do corpo. Sim. Atividade física, exercício, lazer, isso é o que complementa. Então nós queremos ter uma cabeça tranquila. Então trabalhar é o nosso ganha-pão, é a nossa movimentação do dia, mas a nossa motivação, o brilho de cada dia são eles. Eles hoje que direcionam o nosso futuro. É verdade. Teve um momento que o sonho era nós 2 vivermos juntos. Hoje, a gente vive junto, mas a nossa realização é vê-los passar por todas as fases que a gente passou no caminho deles, na escolha deles. Então, a gente quer preparar, dar condições para eles seguirem. E a gente se encaixa. É o tempo todo correndo, movimentando. 5 horas da manhã nós já estamos de pé. Eu sou a última a dormir até que todo mundo dorme. Às vezes ele dorme, não aguenta esperar. E a gente vai se organizando. Mas sempre ativo, sempre com muito carinho, dando risada, atropelando, caindo, levantando. Mas eu quero trazer para eles isso daí, que a gente tem que estar ativo. A gente tem que se movimentar. Quando eu tentei tirar um pouco das atividades,
continuei ocupada. Aumentou. E não estava produzindo, né? Aham. Então, como a gente já dá conta de um ritmo mais acelerado, não, a gente continua. Né? Até eu brinco, ó, quem tá ocupado não cuida da vida dos outros. Então, vamos estudar. Opa, vamos isso aí é vamos uma trabalhar. coisa boa. Quem está ocupado não fica aí ocupando vida. Esse é um jargão muito bom para ser usado. E você, Fernando? Você acompanha esse ritmo ou a Sabrina tem que. Acompanha, só que ela puxa mais. Aí sim, hein? Só que aí a vida nossa e das crianças ela é bem corrida. Mas igual a Sabrina falou, a gente dá prioridade para eles. Hoje o Luiz Fernando estuda semi-integral, né? De segunda, quarta e quinta até 5 e meia da tarde. De cedo até 5 e meia da tarde. Ele faz o curso de programação. Fez toda aquela base de Word, Excel, PowerPoint, né, base. Aí ele escolheu fazer programação, faz catequese, né? A parte religiosa é importante. Sim. E jiu-jitsu. Com essa correria, a gente parou de competir, mas ele veio com a proposta de voltar a competir. Eu falei, então a gente competir igual competia antigamente, a gente não dá tempo. Mas a gente pode programar competições paralelas, né? É Campo Sim. Grande, a gente às vezes não vai para regiões muito longe, que a gente chegou aí para o Rio de Janeiro, né? E aí, o que a gente tá planejando, né? É um campeonato agora, talvez mês que vem, ou no outro em Campo Grande, que vai ter, da CBJJ, de Jiu-Jitsu. E talvez um curso lá na Nova União, né? Que é onde a gente treina em Dourados hoje com o Sensei Marcão. E a gente tá planejando ver se a gente consegue ir fazer um treino lá diferente, um curso diferente, né? Porque lá é onde formam vários campeões de MMA, de jiu-jitsu, de no-gi, entendeu? Então tem muito. O José Aldo, né, campeão de MMA, ele treinou lá, entendeu? Olha então aí. É onde tá Tem os referências. campeões, eles estão treinando na Nova União, né? E o Marcão em Dourados dá toda uma assistência pra gente, né? Aí, hoje treinando, tem o professor faixa preta Werneck, tá dando uma aula diferente pra gente. Eu até elogiei ele, cara. Ele tem toda uma metodologia diferente que deixa a gente empolgado em competir, em participar, né, dessas competições. O Luiz Fernando tem vontade de ir, chamou eu pra ir, eu falei, então vamos. Mas nós vamos ter que treinar, voltar a um treino de competição que ele é Quer diferente. dizer que a família inteira, né? A Lavínia também? A Lavínia ou não? também. A Lavínia. Nossa, olha aí. O que é interessante, né? Talvez eu consiga agora Ela é mais responder graduada a que sua eu, tá? A gente tem as atividades de lazer, mas é tanto corrido que às vezes a gente não se permite falar, vou tirar umas férias, vou largar e vou pra praia. A gente não se permite isso. Merece. Mas então, o que a gente conseguiu direcionar? A gente coloca eles para fazer curso, competição. Aí a gente vai feliz, a gente investe, a gente paga, a gente gasta. A gente vai sem aquela dorzinha na consciência de ter deixado alguma coisa para trás. Então, a gente investe neles em cursos. Agora eu também estou fazendo curso, né, de um yoga diferenciado, que é flow. Então, vou para São Paulo passear? Não, mas eu vou para São Paulo fazer um curso? Vou levar a família. E eles aceitam bem, vai todo mundo junto. Às vezes junto, às vezes separado, né? Então, assim, para crescimento de estudo, trabalho, a gente sai e aí a gente aproveita e se diverte no caminho, né? Isso. É uma forma da gente estar junto, né? junto. Porque em todas as atividades tem um momento para fazer a refeição, tem um momento depois na hora de lavar, então acaba. E tem o passeio. O passeio. E eu, dentro do que vocês já falaram, mas só para que os nossos seguidores ficar mais inspirados, porque vocês com certeza nos inspiram. Quais são os valores assim que mais fazem questão de transmitir na educação dos filhos? Vocês falam, não, é isso aqui, isso a gente não abre mão. O estudo, o conhecimento, ninguém tira da gente, né? Ninguém vai tirar deles. E seja lá o que eles fizerem, de certo ou errado, que eles dê conta de consertar, de arrumar, de construir. Porque certo
sempre num crescimento, a gente sempre tem as caidinhas, os altos e baixos. E tudo bem errar. A questão é saber como lidar com isso, né? Não permanecer no frustração é importante, porque Sim. dali significa que você estava num caminho errado e que você precisa enxergar um outro caminho diferente. Então, o que eu mais prezo que eles sejam independentes, que eles dêem conta das adversidades que virão. Não tem como eu garantir que a vida vai ser perfeitinha. A vida não vai ser. Então, eu quero preparar eles para dar conta, tanto emocionalmente, fisicamente, intelectualmente, para eles dar conta do recado. Problemas virão. Por isso que a gente expõe eles a treino, jiu-jitsu, desenvolvimento que nem ele gosta de programação, curso de programação, inglês, catequese, ela faz ginástica artística. Mas Sabrina, você coloca essas crianças em muitas coisas. Coloco, porque antes eles tendo estímulos orientados, educados, do que em casa, no celular ou na rua, fazendo o que não deve. Isso, quero que você fale olhando nessa câmera aqui. Fala aí, Sabrina, é melhor ter o que educação orientada? Fala aí, isso é muito bonito. Prezo muito lá em casa. Eu prefiro que meus filhos estejam numa educação controlada, estudando, treinando, praticando alguma atividade que seja educativa, né? Independente do estímulo. No caso, eles fazem, então, inglês, jiu-jitsu, vôlei, ginástica artística, catequese, violão, música. Eu prefiro que ele esteja ocupado, né, em várias atividades do que em casa à toa, mexendo no celular, jogando, vendo TikTok ou na rua com gente e companhia errada. Então, meus filhos têm vários estímulos, têm que dar conta do recado, tem serviço de casa, não fez errado, vai fazer de novo, a louça tá suja, lava de novo. Isso. Ninguém vai passar a mão na cabeça de vocês, não. Aproveita a oportunidade que vocês têm quando tem pai e mãe, mas pai e mãe não é para te livrar dos problemas, não. É para dar condições para vocês se virarem. Isso aí. E você, Fernando, concorda com tudo isso aí? Concordo. Tem que concordar. E as crianças também? Mas é um preparo que a gente faz, porque hoje a gente olha muita gente. Hoje a farmácia proporciona pra gente ali um leque de parcerias, de conhecimento com muitas pessoas que são clientes e pacientes nossos, que a gente olha que é uma vitória muito grande. Você é uma guerreira e uma vitoriosa. Você obrigada. Conseguiu formar o seu filho. Sim. Ele é um advogado, é um homem direito, é um homem honesto. É o que a gente sonha em conseguir para os nossos filhos. Obrigada. Porque a principal dificuldade é você conseguir formar alguém que consiga viver bem com o pai, com a mãe, sem o pai, sem a mãe, em um ambiente que hoje o nosso país, o planeta todo, a gente está olhando o que está acontecendo em tudo, ele é muito difícil, a gente está exposto a muita coisa ruim. Sim. Entendeu? E tem que saber filtrar, né? É verdade. Então, quando a gente consegue formar um filho nosso, que ele tá no caminho certo, é uma vitória que ela não tem preço. Verdade. Entendeu? Porque aquilo ali não quer dizer que você pode ser a melhor pessoa do mundo. Isso não reflete que o seu filho vai ser, que o seu filho tá preparado para aquilo, né? Eu converso com muita gente. Esse dia conversei com o Mariola. Sim. A filha dele foi aluna da Sabrina. Olha Hoje aí. ela é arquiteta. Olha que E tá fazendo um serviço pra gente na farmácia, prestando um serviço. E ela foi aluna da Sabrina, tanto que ela fala a minha professora. Então, Mariola, Deus parabéns pra ele, cara. Formou o filho e a filha. O filho passou no concurso policial. Sim. A filha é arquiteta. Cara, então são vitórias muito grandes, certo? O irmão do meu pai, o tio Leonardo, lá no Carumbé, Sim. com toda uma dificuldade, ele conseguiu formar o Gabriel como advogado. Sim. E tá conseguindo formar a filha dele agora como advogada também. Você vê a felicidade de um pai, o que não teve estudo. Ele mesmo fala, ele não teve estudo. Teve oportunidade? Teve. Mas era muito difícil. Aquela época era muito, muito, muito difícil estudar. E hoje ele conseguiu formar os 2 filhos encaminhados, pessoas direitas, honestas,
e que tem toda uma vida pela frente. Então, quando a gente consegue isso, é uma coisa que tanto eu como a Sabrina deseja. Hoje você alcançou. Sim. Você é uma mulher realizada. Você e Sim. seu marido têm um filho formado no caminho certo. Pode dar errado? Pode. Só que ele tem tudo para dar, mais para dar certo do que para dar errado. Com Você certeza. entendeu? É o que a gente tenta fazer com essas crianças. Uma pressão de uma competição de jiu-jitsu que eu competi e perdi, eu sou bom para perder. Mas a pressão ela é muito grande. Quando eu vejo essas crianças entrando num tatame, competindo às vezes com crianças maiores, mais velhas, certo? E aguentando toda aquela pressão. A pressão, né? Certo? Quando eu vejo a Sabrina entrando ali, é uma emoção muito grande, é uma felicidade muito grande. Ela aguenta a pressão de uma competição, ela entra no tatame, você vê que ela não é, ela tem uma cara de ser muito boazinha, meiga, delicada. Se você vê ela lutando, ela luta de igual com qualquer um, entendeu? É isso aí, eu falo até que é um poder diferente que a mulher tem. Do mesmo jeito que ela é angelical, doce, meiga, ela é uma guerreira de outro lado. Sim. Entendeu? Então é algo, até falei para ela, é algo que serve de incentivo já para essa turma nova que vem de meninas. Agora. Quando eu comentei com ela, você há muito tempo participa de formação sem você perceber. Meu pai, quando era vivo ainda, o Luiz, ela dava aula à noite e eu trabalhava à noite, às vezes meu pai cuidava. Meu pai e minha mãe, eles iam na rádio pedir música, e aí, o que acontece? Quando eu falei que ia vir aqui, minha mãe ela pegou e lembrou, né? Ela pegou e falou, você lembra, Fernando, que a gente ia na rádio e tal? Eu falei, eu lembro. E o Luiz Fernando era nenezinho. Sim. Então, eles iam na rádio, pediam a música pra você lá dentro, e depois saíam para escutar dentro do carro, você mandando a música, falando o nome de quem foi. Então, querendo ou não, você participou de formação pregando a palavra boa, né? De várias crianças. Mas, principalmente, hoje, eu até falo para Sabrina, a gente tem que dar muito exemplo de mulheres guerreiras e fortes. Como você, como a Sabrina, como várias outras mulheres, porque hoje, quando você liga uma televisão, um celular, a chance de aparecer uma mulher guerreira e forte é pouco. Elas vão ver essas, eu vou dizer, meio que vulgar. O que é valorizado é esse TikTok da vida, com dancinha, com essas coisas. Não é passageiras, né? E que expõe, né, a feminilidade da mulher, né? Não é você assistir uma mulher guerreira, forte, e falar assim, eu quero ser igual ela, né? Porque, querendo ou não, as crianças, elas tendem a se espelhar em alguma coisa. Às vezes, o pai e a mãe de casa, em uma parte, mas outra parte é o mundo externo. Sim. Certo? Então, quando vem essa realidade de ter mulheres... Porque o homem, eu falo assim, ele ainda tem figuras diferentes que até aparece. Que aparece, entendeu? Ele quer ser aquela figura, né? Mas para a mulher, ela é super importante quando você assume um papel de formadora de opinião, você tem uma postura muito boa, muito forte. Você mostra para as mulheres que ela não é diferente do homem. Ela é melhor, ela é pior, não. A mulher é igual, o homem e a mulher são iguais. Basta ter a vontade de crescer e discernir, né? Quantos homens gostariam de ter a sua capacidade de tocar um programa na rádio, cara, ao vivo? É algo... Gravado é uma coisa, mas você fazer um programa ao vivo é algo muito difícil. Então, quando a gente vê mulheres fortes, essas mulheres têm que ser valorizadas e elas têm que ser expostas ao máximo possível para que crianças, meninas, adolescentes, jovens possam ver essas mulheres fortes e queiram ser iguais, queiram ser melhor,
saibam que elas podem estudar, que elas podem fazer coisas, que elas podem moldar o mundo não precisa moldar elas. Elas moldam o mundo. Mulheres são fortes e eu falo até que são mais capazes que os homens. Que o que ela consegue fazer, eu não consigo, às vezes. Você entendeu? Nossa, eu estou emocionada, Então... meu diretor. Você falar tudo isso aí, olha o que o papai falou em Lavínia. Isso aí, você que está nos acompanhando, que lindo, gente. Olha, e o que me alegrou, isso me faz tão feliz desse propósito nosso aqui, eu e minha equipe, de trazer profissionais, pessoas que falam, olha aqui, ele falando, dando um depoimento, a mentalidade de um homem, como enxergar uma mulher. E isso, quando o papai está falando, reflete nos 2 filhos que estão aqui. Mas, Fernando, você teve que viver um luto muito profundo, não é? E, ao mesmo tempo, ter a responsabilidade de manter o negócio da família indo. Então, eu te pergunto, como foi essa fase? E seu pai te ensinou muito no dia a dia, né? Como você já falou muito. Que ensinamentos hoje, assim, em poucas palavras, que você carrega do seu pai? Ele sempre pregou pra gente a honestidade, a força de você sempre trabalhar e fazer o melhor que a gente puder. E sempre buscar o melhor do melhor, né? E a farmácia ali, ela não é um ambiente de comércio unicamente. Ela é um ambiente de saúde, onde a gente tende a passar um bem-estar para a pessoa. E acolher, né? Quando chega a pessoa ali, né? Às vezes a pessoa nem tá doente, às vezes ela tá sob uma pressão diferente, ela quer ir na farmácia, às vezes aferir uma pressão, conversar, contar o que tá acontecendo, desabafar. Então, a gente vê muito isso na farmácia, né? Tem muita gente que às vezes vai e leva um lanche pra gente, um negócio, mas o objetivo é sentar ali, às vezes conversar, contar o que tá acontecendo, uma pressão, um tipo de acontecimento na família, às vezes um aconselhamento até, um não aconselhamento. Eu até achava engraçado, porque às vezes pessoas bem mais velhas, e eu ainda falei, cara, eu sou um molecão, cara, que bom, eu sou novinho ainda, né? Mas sim, é bastante jovem. Então, vai muita gente assim. Então, principalmente servir as pessoas, porque se eu posso ajudar, se um dia eu precisar, meu filho, que ele seja acolhido, igual eu tento acolher as pessoas. Que lindo. Né? E tratar todo mundo tem igual. Tem alguma frase assim do seu pai, um pensamento ditado que você, através do que ele falava para você, você fala para o Luiz Fernando e para a Lavínia? Que a gente tem que nunca parar. E nunca para, nem com qualquer tipo de problema a gente nunca para. E que todo mundo tem que ser tratado igual. Isso. Independente de cor, de raça, de classe social. Que coisa linda. Se você chegou na farmácia e chegou às vezes uma pessoa mais humilde, uma pessoa doente, eu vou atender todo mundo igual, na ordem que veio, na ordem que chegou, tanto eu como todos os colaboradores da farmácia, né, meus parceiros, eles... A orientação é essa. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. O que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. O que puder orientar, a gente vai orientar dentro dos nossos limites. Sim. Mas, independente de quem chegou, de chegar a pessoa mais humilde ou a pessoa mais rica da cidade, eles vão ser tratados iguais. Isso. Em ordem igual. Você chegou primeiro, você vai ser atendida primeiro. Vou resolver o seu primeiro, depois a próxima pessoa. Né? Então, todo e isso mundo é um ensinamento bonito. E seu pai fazia isso, né? Ele não tinha horário. A história de vocês mostra, sim, que o presente, pelo quem está ouvindo aqui, que a gente conhece, é muito bem vivido. E é uma semente de um futuro ainda mais promissor, porque vocês estão falando, tem 2 pré-adolescentes aqui ouvindo e participando. E vocês, por tudo que eu vi, não param de plantar, semear. Então, para Sabrina, depois de uma carreira, né, consolidada na educação, você é concursada, né? Sim. Concursada,
depois na fisioterapia. E o que te motivou a voltar para a universidade cursar farmácia, agora que você já concluiu também, né? E eu te pergunto, quais sonhos, ainda planos que você tem para o futuro, tanto para a farmácia ou para o futuro da família Valério Ortiz? O que tem no seu coração? Eu comentei que eu aprendi muitas coisas. Então, nesse processo de menina a mulher, uma outra fase que me fez crescer, né, e formar essa mulher de hoje foi o luto do meu sogro. E essa fase dessa partida dele, né, foi uma dor muito grande. E aí meu esposo, meu cunhado, minha sogra, eles passaram por uma fase muito difícil, uma partida muito repentina. E não só dentro de casa, em cada esquina que eu fosse ou eles fossem, né? Todo mundo tinha a mesma dor, todo mundo tinha algo a partilhar, uma lembrança, um sentimento, uma dor. Então foi um luto que ele durou muito tempo. Porque cada um que chegava falou uma coisa mexia, não é? Chegou uma vez que o Fernando falou, eu quero ir embora, eu não quero ficar nessa cidade. Porque tudo lembrava, tudo mexia na dor, né? Os 2 filhos já eram nascidos, né? Ela já tinha completado 1 ano, tava a completar 1 ano, né? Então, era muito dolorido. E ter a cabeça fria, ser obrigada a ter uma cabeça fria para poder movimentar, vamos fazer assim, foi aonde eu tive, né, que amadurecer mais ainda. Teve um momento que era só eu que aparecia, que mesmo com a minha dificuldade comercial, porque eu nunca fui criada para o âmbito comercial, sabia tudo que fazia dentro da farmácia, sabia indicar remédio, mas a parte financeira, a parte de pedido, eu nunca mexi. E aí, a partir desse momento, eu tive que entrar mais para a farmácia. Eu tive que participar mais. Então, eu deixei a fisioterapia. Já estava na gestação dela, eu acabei já dando uma diminuída. Fiquei com a responsabilidade da escola, que era o meu concurso, mas eu passei a participar mais da farmácia. E aí, a gente foi se organizando. A gente teve mais uma perda, que foi o nosso sobrinho, filho do Rafael e da Patrícia. Uns 6 meses depois descobriu, né, que ele poderia ter uma doença, foi investigando e com 9 para 10 meses ele faleceu. Então esse luto continuou por mais um tempo. Mais um período foi ali. Um período difícil. E aí a gente ia se ajudando na falta, né, na perda. O Fernando foi para outra farmácia, eu ficava com a econômica. Então a gente foi se organizando, se ajustando. E tive outros, fiz o mestrado nesse tempo, veio a pandemia, a gente foi trabalhando, então a gente sempre esteve junto. Muitas vezes eu fui trabalhar com as crianças no colo, sempre fui parceira dele nesse sentido. E quando eu falei, agora chega, não vou estudar mais não, já tá tranquila, já estamos caminhando tudo certinho, ele falou, não, vai fazer farmácia. Olha! Fazer farmácia, porque a gente tem só a crescer e construir. Eu falei, mas eu preciso viver agora, cansei. Não, se você fizer ou se você não fizer, daqui um dia você vai terminar. E aí nós vamos ter mais uma farmacêutica aqui dentro. Porque você já é farmacêutica, já só sabe fazer tudo que tem aqui dentro, né? Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer também. Né? E nisso já se foram alguns anos, eliminei várias matérias, porque eu já tinha 2 faculdades, Sim. né? Vou finalizar o ano que vem, porque tem a dissertação, então ainda não terminei, vou terminar o ano que vem. Mas eu faço, né, algumas matérias, vou distribuindo, vou me organizando, porque é o nosso negócio. Então, a gente só tem a crescer. Se eu ficar mais especializada, mais regulamentada, e a gente pode expandir mais os nossos negócios. A gente busca a tranquilidade hoje para a gente ter mais tempo com eles. Então, nossos planos futuros é deixar tudo caminhando, o que a gente tem hoje. Hoje caminha sem a nossa presença 24 horas. No início era ali 24 horas a gente ali em cima. Hoje não, a gente já gerencia, organiza, a gente já tem mais maturidade com o negócio.
eu fico com a parte financeira, com a parte burocrática, com todos os problemas que acontecem nele. Joga pra mim, que eu tenho uma cabeça mais fria, eu consigo encontrar, né, uma solução. A minha habilidade é essa. Me arruma um problema que eu arrumo uma solução. Opa! Aí sim. E a gente dá certo desse jeito, né? Aham. Então, nós temos planos, né, de buscar uma renda melhor, né? Sempre tá, porque os gastos vão aumentando. Sim, Até a gente formar essas crianças, né? A gente quer formar e falar assim, agora vocês se virem, estaremos por perto, mas a gente não é eterno. Da mesma forma que o seu Adelino que foi, a gente pode ir uma hora ou outra. A gente não tem que estar pronto para poder caminhar sozinho. E você, Fernando, é junto, é conversado, sessões com a Sabrina? Sim, a gente tem vários projetos, né? Mas a gente vai caminhando agora conforme vai. Não precisa Vai ser ser tão permitido. urgente, né? Hoje já tem como vocês se permitirem Isso. o passo não ser muito rápido, A né? gente quase montou outra farmácia, deu quase certo, porque hoje existe a Santo Antônio, né, que o meu irmão gerencia, que Sim. ficou com ele, e tem a Econômica Popular, que é o que a gente gerencia. A Santo Antônio em frente à praça e a Econômica em frente ao Colégio Antônio João. Sim. Né? Então, diminuiu bem o serviço porque ele consegue, o Rafael é farmacêutico, a esposa dele, a Patrícia, é farmacêutica também, né? Sim. Então, eles têm um aparato muito grande ali, os dois são muito bons. Sim. Né? A Patrícia está fazendo nutrição agora, a segunda faculdade, para agregar mais na farmácia também. Sim. Né? Então, eles têm já um preparo diferente. A gente está na farmácia econômica, né? Aí a gente tá eu como farmacêutico, a Sabrina tá vindo. Tem vários meninos que trabalham comigo ali que estão formando também, né? Então a gente tá com uma equipe muito completa. E a ideia nossa antigamente era já montar outra, né, farmácia. Sim. A gente tem já hoje uma estrutura de pessoal, tem uma estrutura de estoque que a gente consegue montar. Tanto a gente chegou a negociar em Dourados uma farmácia e no final não deu certo, né? Sim. Mas na conversa com a Sabrina mesmo, com a minha esposa, ela chegou e falou assim, ó, Deus toda a vida colocou a mão no que é pra gente fazer. Coisas que não eram pra dar certo, que tinha tudo pra dar errado, deu certo. Coisas que não eram pra dar certo, tinha tudo pra dar certo e vai igual isso aí. A gente chegou a fazer contrato, dar entrada, tudo. E não deu certo. Então não era pra ser. Não é pra ser. E o negócio podia ser, eu tinha contrato, tinha tudo de compra, tinha dado entrada. Então, não, tipo assim, se eu forçasse, não teria como voltar, teria como dar certo. Mas o senhor que era dono lá, virou amigo meu. Ele chegou e falou, Fernando, eu não tô feliz com o negócio. Eu não tenho vontade de vender mais minha farmácia e tal. Eu falei, tá, você não tem vontade, beleza, desfez o negócio. Aí ele até comentou, falou, mas e o contrato, e rescisão e tal? Não, você não tá feliz. O negócio é bom quando os dois querem. E os dois ficam felizes com o negócio. Isso. Se um dos lados não está feliz, parece que a balança fica diferente. Desigual. Eu já vou entrar num negócio que tende a dar errado. É, alguém infeliz ali. E aí, no caso, hoje ele é meu amigo, mas aí, tipo, não deu certo. Mas, graças a Deus, várias outras coisas foram aparecendo na minha vida que foram dando certo, isso na parte financeira. Sim. Né? Então, hoje eu tenho uma estrutura muito boa, desde o pessoal dentro da farmácia. Sim. A minha esposa é uma companheira muito boa, muito forte. A minha mãe, o meu irmão, a minha cunhada, então todo mundo ali trabalha meio que junto, em sintonia ali, um torcendo pelo outro. Tudo para dar certo, entendeu? E eu acredito, até quando dou risada com o Rafael, que Deus põe a mão e fala, isso aqui é para dar certo. Aí mesmo a gente fala, pô, não vai dar certo, não tem jeito, tal, e no final dá certo. É isso aí, Então hoje eu não fico nervoso, eu não desespero, não deu certo ainda, de montar a outra. Porque vai ser no momento certo. Porque não é o momento. A hora que for ser o momento, né? Até na época que eu ia montar, o braço direito meu dentro da farmácia, a parte de atendimento, era o Renato. Não sei se você vai lembrar dele. Não. Aí ele teve uma proposta para ir trabalhar numa indústria. Aí ele chegou em mim e ainda perguntou, Fernando, você vai montar? Se você for montar, eu vou falar não.
Aí eu falei, caramba, é a oportunidade da vida do guri, rapaz. Deixa o Eu menino- falei, não, meu guri, pode ir. E aí não Aham. deu certo o negócio, Aí. tudo. Então não era o momento. Hoje ele trabalhava pra mim, vendendo. Hoje ele vende pra mim, Olha aí, entendeu? isso É um deixa a parceiro. gente feliz, né? Isso. E ele foi aluno da Sabrina também. Olha aí, bons frutos nossos, né? Ela deu aula na metade É, da né, Itaporã. os nossos funcionários lá também, né? Foram Ah, meus alunos, os né? parceiros. Aí, ó. E hoje Isso é- tudo fazendo farmácia. Aí, ó. O Maicon, que trabalhava pra você aqui, lá Foi. deu aula pro O Maicon Maicon também. né? né? Aí, ó, você vê, já E o tá Maicon fazendo advocacia, né? Já tá para se Tá formar formado, também, né? Trabalha na Ideal, Na Ideal, na parte né? marketing. É, É um e- profissional excelente, cara. Eu fico, olha o trabalho dele. sim. Ele É fera. é bom. Olha que legal, né? E a vida inteira ele quis a farmácia, ele desviou a farmácia para ir para biologia e voltou para farmácia e ele é um farmacêutico, né, de mão cheia hoje. Aí, ó. Trabalha com isso. Aí eu costumo dizer que ele entrou na biologia para me conhecer. Aí, Sabe? Ele queria me conhecer. Isso é muito bom. Você que está nos acompanhando agora, até agora eu falei com os pais, mas não tem como deixar de falar com os filhos. Então eu quero perguntar para a Lavínia e para o Luiz Fernando, como que é ver os seus pais trabalhando assim juntos e cuidando da família, cuidando de vocês? Quem começa? Eu começo. Então tá. Eu fico bem feliz de ver os dois juntos e trabalhando juntos. Eles marcaram bem, desde que eu era criança, eles cuidaram bem de mim. Sempre tiveram dinheiro pra comprar o que eu precisava. Ou às vezes um negocinho fora, tipo um brinquedo, outra coisa do tipo, né? Aham. Eu também podia ter, porque eles tinham condição pra isso, né? Além disso, eles me educaram muito bem. Eu me considero uma pessoa bem educada e respeitosa com os outros. Sim. E além disso, eu sou bem feliz com eles. Olha que lindo. E você, Lavínia? Como que é ver o papai e a mamãe trabalhando junto, assim, cuidando de vocês? Pra mim, no começo, eu achava que minha mãe ia ficar só na escola, na ciência e na biologia. Ah, E meu pai na farmácia. Só que agora eu descobri que ela vai querer ficar na farmácia junto com ele. e você fica feliz com isso? Você acha bonito isso? Sim. Olha, isso é importante. Agora eu quero fazer uma outra pergunta para vocês dois, a mesma pergunta. Vocês são crianças, né? Ainda às vezes é até difícil saber pro futuro, assim. Mas já tem algum sonho no coraçãozinho de vocês? O que querem ser quando ficarem maiores? O meu sonho, assim, pra quando eu ficar maior, é seguir uma carreira de programador, Opa, porém também na farmácia. as duas coisas, Isso. conciliar ali. Os dois. A ideia meio que desenvolver um programa pra farmácia. Ah, já tem. Pra ajudar na farmácia. Pra fazer a venda de remédios, ou sobre puxar especificações, quando usar, pra que serve cada remédio, entendeu? Bem completinho mesmo. Nossa, já tem definido. E É. você, Lavínia, tem também? Sim, eu quero ser professora de inglês Opa, e farmacêutica. quer ser professora, que lindo. Olha os parâmetros, né? Eu queria perguntar mais uma coisinha. Vamos ver se vocês vão falar para mim. Que conselho você daria, para pergunta para os dois, para uma criança ou um pré-adolescente igual vocês, assim, hoje? É estudar, ficar no celular? Que conselho você falaria hoje? É se dedicar e estudar bastante pra conseguir fazer o que quer fazer. E você, Lavínia, para que você daria um conselho? Pra não ficar à toa e sempre estar dedicado nos estudos. Nossa, criança, eu estou assim impactada. Que lindo. Como vocês viram, nós estamos chegando ao final da nossa, não é nem entrevista, um bate-papo inspirador. Eu estou assim com meu coração cheio, realizado mesmo de ver essa família tão linda que eu tenho certeza que vai te inspirar. Mas, Fernando e Sabrina, deixa uma mensagem para os nossos seguidores aí. Bom, a mensagem que eu gostaria de dizer é que a pessoa valorize o máximo que puder a família, os amigos. A vida, ela passa muito rápido.
e cada momento ele é único e especial. Com mãe, com pai, com filho, com esposa. Hoje tá todo mundo junto, amanhã pode faltar um. E quando a gente vê, não tem como voltar para trás. Sim. Então, o que vale mais do que tudo na vida hoje é viver as palavras de Deus, sob a benção dele, mas principalmente a família junto, unida e um cuidando do outro sempre junto. Que lindo. Sabrina. Depois do que ele falou, eu só tenho a complementar que esteja presente na sua família. Não somente de corpo, mas esteja presente, dê atenção, conviva, olhe. Se tiver que lembrar de uma pessoa, liga, manda mensagem, fala com ela. Porque se você lembrou, talvez ela tá lembrando de você, e essa distância, ela pode ser se aproximada, quando você manda um oi, tudo bem, se você tá junto, não custa nada você correr, brincar, sorrir, isso aproxima, e aí ela traz memórias, e essas memórias presentes te dá paz, tranquilidade, te permite dormir feliz, realizado, e a vida é uma vez só. Não tem duas. Esse momento não vai ter de novo. Não. Será um novo momento. Então, o que a gente vive hoje é muito importante. Então, ame, abrace as pessoas que estão à sua volta. Valorize quem está do seu lado, quem pega a sua mão, quem briga com você, mas que quer o seu bem. Esteja presente, esteja junto. Eu quero agradecer demais vocês por essa parceria de estar conosco aqui no Hora Mais com Lourdes Estruzade, e também agradecer de vocês disponibilizarem esse tempo, as crianças aqui também com seus afazeres, né? Meu muito obrigada. E se você ficou até agora conosco, porque é inspirador. Quero agradecer todos os nossos colaboradores, né? Móveis Plaza é também oficial, e também a farmácia, olha aqui, Farmácia Econômica Popular, nossa parceira aqui. E compartilhe, dê um like, se inscreva no nosso canal. E eu te convido a estar conosco no próximo episódio. Tchau, tchau. Ei, gostou desse episódio? Então se inscreva no canal e dê uma espiadinha no que vem por aí. Hoje é um convidado. Faz parte de uma classe que eu amo muito, que eu faço parte também. É um privilégio receber essa grande pessoa no meio de nós, dos advogados. Já comecei a falar para você, é um advogado. E tem um detalhe também muito importante. É o nosso vice-presidente da OAB Dourados Itaporã. Eu estou falando do advogado doutor, olha o nome dele, Jacques Luz. Eu digo isso porque quando eu tinha ali pelos 12 a 13 anos, eu já mencionava para as pessoas que eu seria advogado, que a profissão da advocacia, do advogado, o mérito dele não está em acumular processos, né, número de processos, e sim na quantidade de problemas que ele soluciona no seu cotidiano. Se estão na mesma situação, querem começar o curso de Direito, sabem das dificuldades, a gente sabe que é um mercado muito competitivo, Sim. Mas eu fiquei muito interessado em duas matérias em especial, que é o Direito Tributário e o Direito Empresarial. Então tudo isso fez com que eu pudesse enxergar um nicho de atuação que eu também ajudaria pessoas, empresas e também empresas familiares. E algumas desavenças que acarretam processos trabalhistas, né? E isso acaba deixando a empresa muito vulnerável. Né? Existe uma sobrecarga muito grande sobre esses empresários, e a gente sabe que eles ali proporcionam o desenvolvimento do nosso país e precisam ser valorizados. Hora Mais com Lourdes Estruziati é um oferecimento de Móveis Plaza, a sua casa vai amar. Ideal Materiais para Construção. Farmácia Econômica Popular. Projeporã.
Up Canecas, presentes personalizados. E R1 Modas.